Sabe, tem uns textos que parece que não foram feitos pra gente só ler, mas pra gente morar dentro deles. Eles não contam exatamente uma história, eles se tornam um espaço, uma arquitetura viva que vai se moldando à consciência de quem os percorre. Hoje, a gente vai explorar exatamente essa ideia, a literatura como um espelho da nossa própria paisagem interior. Algumas leituras, elas começam com um convite, mas não um convite para a mente, e sim para o ser inteiro. Esse gesto, que vem de uma das nossas fontes, sugere uma pausa. Sugere que a porta para certas obras não se abre com a chave do intelecto, sabe? Mas com a quietude da atenção. É como um chamado para a gente ouvir algo que já ressoa aqui dentro. E a proposta aqui é bem radical, na verdade. E se um livro não entregasse um significado fixo, mas convidasse cada pessoa a se tornar coautora da sua própria jornada? A aventura, nesse caso, não acontece na página, mas dentro de quem lê. E essa mudança de perspectiva, esse é o ponto-chave de tudo. A leitura deixa de ser um ato de consumir informação para se tornar um ato de criação. O texto vira um catalisador, um evento que acontece dentro da consciência, sabe? Ele reorganiza percepções, revela padrões e decide novos caminhos internos. Para a gente entender como isso funciona, vamos imaginar o texto não como uma linha reta, mas como um mapa. Uma verdadeira arquitetura da consciência, onde cada elemento nos ajuda a navegar o nosso próprio mundo interior. Olha só que contraste interessante. De um lado, a gente tem o texto como a gente geralmente conhece, linear, né? Causa e efeito com um significado que a gente tem que extrair. Do outro, surge um novo paradigma, o texto como uma estrutura de possibilidades, um mapa que só ganha forma com o olhar de quem lê. A observação vira participação. E isso nos leva para um conceito que é, fascinante, a superposição semântica. Pensa assim, um texto que não tem um, mas infinitos significados em potencial, todos coexistindo ao mesmo tempo. Como se fosse uma semente que contém a floresta inteira. É o ato da leitura consciente, o olhar de cada um que faz uma dessas possibilidades florescer. E aí a experiência se torna única, pessoal, intransferível. Ok, então se o texto é esse mapa, os símbolos são como portais. E não são só figuras de linguagem, não. São ferramentas vivas que, quando ativadas pela nossa atenção, nos transportam. Vamos percorrer essa jornada simbólica juntos? O primeiro portal que a gente encontra é o lago. Na jornada do personagem Renegar, o lago não é só um cenário, de jeito nenhum. Ele reage, ele responde. Ele aceita as emoções que são projetadas sobre ele. Raiva, medo, ternura, e as reorganiza, devolvendo uma imagem mais clara. Esse lago espelho, então, ele funciona como um instrumento mesmo. É a capacidade de olhar para si com honestidade, de ver os próprios reflexos sem se identificar totalmente com ele, sabe? É um espelho que não mostra só a superfície, mas revela as verdades que estão lá no fundo, esperando para serem vistas. Seguindo na jornada, o personagem chega numa câmara onde tem umas esferas de luz que criam teias luminosas. E o ponto aqui, o mais importante, é que a luz não vem só das esferas. Ela também sai de quem está observando. A intensidade, a cor, a tensão da teia, tudo muda conforme o estado interno, medo, curiosidade ou compaixão. E isso, olha, ilustra de uma forma incrível o princípio das teias invisíveis. Elas mostram pra gente que a realidade da história não é uma coisa fixa. É uma rede de conexões que responde à nossa presença. Cada gesto de atenção, cada estado emocional molda ativamente a experiência, tornando visível o que antes era invisível. A gente faz parte da trama. A jornada continua, claro, e o próximo portal é uma sala com espelhos, mas não são espelhos comuns. Eles não refletem a imagem de agora, mas as nossas sombras, as máscaras que usamos, os julgamentos que fazemos, aquele perfeccionismo que nos adoece. São aspectos que, muitas vezes, a gente prefere não ver. E o ponto fundamental das sombras integradas não é se livrar delas, mas reconhecer. Quando a gente traz essas partes para a luz da consciência, elas perdem o poder de ditar nossas ações sem a gente nem perceber. Olhar para elas não é concordar, é integrar, é se tornar mais inteiro. Então, ao atravessar esses portais, quem está lendo não está só acompanhando uma historinha. Na verdade, está despertando instrumentos internos que sempre estiveram ali, só esperando o toque da atenção para, acordar. Então, o que foi que despertamos? Primeiro, o lago que reflete a nossa verdade. Depois, as teias que nos conectam com o todo, mostrando que não há separação. As sombras que, quando integradas, nos completam.
E por último, o sino silencioso, o mais sutil de todos eles. Esse sino silencioso, ele não é um objeto, entende? É a própria compreensão de que cada ser é, em si, um instrumento. A jornada através do texto foi, na verdade, um processo de afinação. O sino não toca para produzir um som, mas para revelar a vibração única que cada um de nós já possui, a melodia que só a gente pode entoar. E é assim que o círculo se fecha. A jornada por essa arquitetura toda, ela não leva a um tesouro lá no final, sabe? Ela nos devolve a nós mesmos, mas com instrumentos despertos. A experiência não termina quando o livro fecha. Na verdade, é ali que ela começa. E então, a gente volta para aquele ponto de partida, mas de um lugar completamente diferente. Depois de percorrer o mapa, atravessar os portais e reconhecer os próprios reflexos, a pergunta ganha outra profundidade. Não é mais uma questão intelectual. É uma investigação vivida, sentida. No fim das contas, talvez a grande revelação seja justamente esta. Todo texto com o qual a gente se conecta de verdade funciona como um espelho. Ele não dá respostas prontas. Ele devolve, com uma clareza impressionante, exatamente aquilo que, naquele momento, a nossa consciência está pronta para enxergar.